Olá, boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Não? Olá, boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Sim? Então tá bom. Boa tarde a todos que estão aqui presentes ao vivo com a gente, também o pessoal que está acompanhando de casa. É um prazer estar aqui participando da feira com vocês, a maior feira de empreendedorismo do mundo. E hoje, agora, nesse momento, a gente vai trazer aqui a palestrante Leila Malta. O tema dela é transformação digital, como sua empresa pode ser mais eficiente e sustentável. A Leila ela é fundadora da consultoria Lino Biro, focada em inovação e gestão, é especializada em empreendedorismo feminino pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Hoje, professora de inovação de pós-graduação da Faculdade Senai Teobaldo de Nigres e colunista da Projeto PAC em Revista. Uma salva de palmas, por favor, para a Leila. Obrigada, Marcela. Oi, pessoal. Agora a gente pode começar a falar boa noite, né? Porque tá agora chegando a noite. Eu costumo abrir minha apresentação contando rapidamente um pouco de mim, porque normalmente você fala Leila Malta, você fala, nossa, quem é essa pessoa, né? Mas eu gosto de começar a apresentar a minha história falando o nome dos produtos que eu ajudei a colocar no mercado. Então eu vou fazer aqui uma rodada só para a gente fazer um aquecimento aqui. E quem já usou o produto, levanta a mão, tá? Roupa com Omo, levanta a mão. Bastante gente, legal. Quem aqui, aí eu vou ter que fazer uma pergunta para as meninas, tá? Quem aqui já se depilou com VIT? Alguém? Pelo menos conhece a marca, né? Legal. Quem já limpou a casa com Veja? Quem já lavou roupa com Vanish? Tá bom. Quem já comeu Lay's, Doritos, Cheetos, todos os salgadinhos da PepsiCo? Legal. Quem já tomou de iogurte? Xambinho, Chamito, Nestlé Grego? Legal. Então, assim, de certa forma, vocês me conhecem, né? Ao longo de 20 anos eu trabalhei com inovação em grandes multinacionais, ajudando a levar para o mercado os produtos que muitos amam e que muitos usam, né? E aí, em 2017, eu tomei a decisão de... só um minutinho. Só para mudar... Esse aqui? Desculpa, pessoal. E aí, em 2017, eu tomei uma decisão de pivotar minha carreira e eu me tornei uma empreendedora do conhecimento, né? Então, basicamente, hoje, através da Lino Biro, eu ajudo empresas, desde startups, passando por PMEs, passando por grandes empresas, a lidar com seus grandes desafios na inovação. E quando eu comecei a empreender exatamente no meio desse turbilhão que a gente vai falar, que é a transformação digital, né? E assim, transformação não é algo novo. Na verdade, a transformação digital, ela nada mais é do que uma transformação, uma mudança tecnológica que tem um impacto gigantesco na sociedade, né? Então, assim, se a gente começa a puxar pela memória, né, quantas coisas não foram sendo introduzidas ao longo dos anos e que não impactaram de alguma maneira a humanidade, né? Então, aí tem alguns exemplos, né? A roda, né, que fez com que as pessoas parassem só de caminhar ou só de andar no lombo, né, do cavalo e começasse a ter algo que derivou da roda, que foi a carroça, que ajudou a acelerar um pouco o transporte das coisas, né? A máquina a vapor, né, que foi o início da Revolução Industrial, que ajudou a fazer surgir as indústrias, né, as empresas da maneira como a gente conhece. A gente fala da energia elétrica, né, que foi a grande revolucionária, né? Com ela surgiam não só fábricas em todo o mundo, não só naqueles locais onde se fazia o vapor, mas também começou a surgir, por exemplo, prédios. Né? Hoje a gente tem prédios por quê? Porque a gente tem uma eletricidade que consegue alimentar e fazer, por exemplo, o elevador, que é uma outra grande tecnologia, funcionar. Né? Então, em resumo, de tempos em tempos, novas tecnologias surgem e impactam a gente, impacta a maneira como a gente vive, impacta os nossos negócios. E por que a transformação digital é algo assim, digamos, quase palavra da moda, algo tão latente? Porque a maneira como ela impactou e a velocidade com que ela impactou a sociedade foi muito rápida e muito grande. E tanto que, historicamente, a gente considera o ano de 2016 o marco dessa revolução digital. E por quê?
Porque a partir de 2016, a chamada computação em nuvem, que hoje é tão normal, né? A gente guarda foto na nuvem, né? Guarda apresentação na nuvem, enfim, é uma tecnologia que passou a ficar super popular e principalmente acessível. Então, por isso que o ano de 2016 é considerado o grande marco, a grande virada de tecnologia que aconteceu e que impactou todo mundo, né? E aí, o que eu trago nesse slide é exatamente isso, né? Todas essas revoluções tecnológicas, elas acontecem de tempos em tempos. E elas acontecem sempre dessa mesma maneira, né? Então, normalmente, a gente tem um cenário socioeconômico que gera necessidades em todos nós, e aí a gente começa a demandar soluções. E aí os negócios buscam alguma tecnologia para dar uma resposta a essas necessidades, e uma vez que essas tecnologias estão ao acesso às pessoas, começa a ter demanda. As pessoas, opa, isso está resolvendo o meu problema, deixa eu consumir essa tecnologia, né? E aí isso muda de novo toda a relação entre as pessoas e o cenário, né, econômico. Então, assim, isso é um ciclo. Isso vai acontecendo de tempos em tempos. E a gente não deve ter ilusão que o fato de a gente ter tido um ciclo importante que começou em 2016, que ele vai ser o último, porque ele não vai ser. A grande diferença que a gente tem hoje, frente às tecnologias atuais, é que esse ciclo está acontecendo cada vez mais rápido. Se antes a gente demorava, às vezes, um século, algumas décadas, para a gente ver alguma mudança, agora às vezes é coisa assim de 1 ano, 2 anos já está tendo um negócio completamente novo. Então nós, como empreendedores, a gente tem que estar muito atento a esses sinais e entender todo esse ciclo e essas mudanças e como isso impacta a nossa vida, né? E aí, especialmente a transformação digital, quando às vezes eu falo para algumas pessoas, as pessoas imediatamente pensam, é sobre robôs substituindo os humanos, né? E na verdade não é isso, a tecnologia é só uma ferramenta. Assim como no passado, por exemplo, quem não se lembra a época que era da máquina de escrever, e aí a gente foi, né, para os computadores, para os PCs. É uma tecnologia que é uma ferramenta, ela é uma ferramenta de trabalho, né? Então a gente não deve ter medo e ficar pensando, os robôs vão substituir a gente com a transformação digital. Não é esse o caso, né? Mas sim, o grande ponto, que é o ponto bem chave dessa história, é que, na verdade, o uso das tecnologias nos negócios e na maneira de criar negócios, eles vão ajudar a criar valor nas empresas, né? E aí, pessoal, só por uma questão, né, conceitual, vamos só esclarecer um ponto importante, né? Que o pessoal tende a sempre confundir muito questão de valor e preço, né? Então vamos só conceituar aqui para a gente estar todo mundo aqui no mesmo ponto, né? O valor é a importância que o consumidor dá para aquela solução que você cria para ajudá-lo. Então, se você cria algo que é importante e que é relevante para o consumidor, ele vai desembolsar, de alguma maneira, dinheiro para acessar aquela tua solução, né? E quando a gente fala de preço, ele tem a ver com, normalmente, a disposição, o valor justo que equivale à disposição do consumidor em acessar aquele teu item, pagar por isso, e, ao mesmo tempo, aquilo que você acha justo, que é você monetizar sobre aquela tua solução. Então, aqui, o que eu quero falar na transformação digital não é sobre preço, mas é como a gente começa a criar novas soluções para ajudar os consumidores, ajudar os seus clientes com o uso de tecnologia. É sobre isso a transformação digital. E assim, quando a gente olha o que as pessoas esperam numa era digital, em que a gente está fazendo tudo pelo celular, né? E eu faço muita coisa pelo celular, né? Acho que é difícil a gente falar o que a gente faz no desktop. Agora, no celular, a gente resolve a vida, né? Mas assim, o que as pessoas normalmente esperam nos dias de hoje, né? O primeiro, certamente, como eu falei, tem que funcionar no celular. Não funcionou no celular, aí já não é legal essa solução que você está me apresentando. Não vai resolver meu problema. E se a gente for pensar que no Brasil, 95%, 98% da população tem um celular, mas não necessariamente tem um computador, então todos nós que desenvolvemos negócios entendemos a relevância da gente desenvolver pensando em algo que funcione no celular, em que a pessoa possa acessar via celular. É uma maneira importante, é uma ferramenta importante, né? O outro ponto, sem dúvida, é agilidade. Então, assim, independente do seu negócio, você tem que ser ágil, você tem que atender rápido o teu consumidor. Eu falo muito da pessoal que trabalha, por exemplo, com e-commerce, né? Antes da pandemia, né, o que era um tempo assim, aceitável
para você receber um item em casa. Você fala, tudo bem, uma semana, ok. Agora é no mesmo dia, né? Então essa agilidade, o teu consumidor, ele quer, ele está atento. Mas acima de tudo, o que ele também quer é transparência. Então eu vou dar de novo um exemplo de quem trabalha com e-commerce. Por exemplo, suponha que você vendeu um item, seja numa plataforma do e-commerce, seja através do Instagram, através de algum canal digital. O que é bacana você fazer com o teu cliente? Manda um WhatsApp, explica para ele, olha, estamos confirmando que recebemos o seu pagamento. Estamos emitindo a sua nota fiscal. Aí emitiu a nota fiscal? Olha, nota fiscal foi emitida. Estamos encaminhando o seu item. Às vezes pelo WhatsApp, não precisa ser nem nada muito mais complicado. Mas você avisar, olha, o teu item está em trânsito, está chegando o dia, está previsto chegar o dia tal. Às vezes um mínimo de informação que você pode mandar por um direct message ou por um WhatsApp ajuda a endereçar esse ponto da transparência. E por isso que isso é tão relevante para o consumidor. O consumidor quer saber exatamente onde está aquilo que ele acabou de adquirir. O outro é a assertividade. Então, assim, se você está se comprometendo a oferecer algo para o teu cliente, ele espera que seja literalmente aquilo que você está oferecendo. Se você não acertar naquilo que você está oferecendo e oferecer alguma coisa que, veja bem, não era bem assim que eu estava te vendendo, isso cria uma tremenda desconfiança do consumidor. E as tecnologias ajudam a trazer essa assertividade. Só que também chama a atenção o seguinte, se você está botando uma foto, seja no teu Instagram, seja no teu e-commerce, cuidado com o que você está postando. Porque o teu consumidor, na hora que ele comprar, ele vai esperar receber exatamente aquilo que ele está vendo. Se você não entregar aquilo que ele está vendo, ele vai ficar bem frustrado, não tenham dúvidas disso, tá? O outro ponto e esse é muito interessante, atendimento humanizado. Aí você pensa, mas peraí, a gente não está falando de coisa digital, né? Não falaria de bot, robozinho de atendimento? Pois bem, quem me trouxe uma ótima explicação sobre esse ponto foi o pessoal da IBM, né? A IBM, ela utiliza a plataforma Watson para rodar bots, né? E eles estavam comentando o seguinte, eles falam que a coisa mais que os consumidores menos querem é que você crie um bot que se vende como humano. Ele falou assim, as pessoas sabem que é um robô, elas sabem que é uma coisa pré-programada que elas estão interagindo. Então, se por algum motivo o seu bot não conseguir responder a pergunta do teu consumidor, faça ele se reconhecer como o que ele é, como um robô. Fala assim, programa o bot para responder. Olha, me desculpa, eu sou um robô, eu estou aprendendo. Eu não entendi o que você quis dizer, você quer repetir? Se repetiu e ainda assim o bot não conseguiu identificar, programa uma resposta assim, você gostaria de falar com um humano? E abre esse canal. Esses pequenos detalhes de fazer o próprio bot se reconhecer como um bot, isso é entendido como um atendimento humanizado, por incrível que pareça. E quando você for fazer o seu atendimento direto com o seu cliente, seja gentil, seja atencioso, tente ajudar a esclarecer as dúvidas dele ou dela, né? Então, é isso que as pessoas esperam, é ter atenção. Acho que essa é a principal palavra, né? Quando se fala atendimento humanizado, as pessoas querem ter a devida atenção e querem ser respeitadas como tal no atendimento. O outro é experiência. Então, assim, você tem que pensar de ponta a ponta a sua experiência no que você oferece através do seu negócio. Então, assim, é desde como é que eu anuncio, como é que eu comunico, como é que eu envio como é que eu ofereço ou exerço o meu produto ou serviço, como é que eu despacho o meu item no e-commerce, como é que isso chega para o consumidor, como ele faz uso disso e, principalmente, como é que vai ser o feedback, se você vai ter a fidelização dele depois de uma boa experiência. É tudo sobre a experiência. E as plataformas digitais ajudam a fazer toda essa conexão, etapa a etapa, para criar essa experiência. E, por fim, a gente tem que resolver os problemas. Eu sempre falo que eu que leciono sobre inovação e trabalhei tantos anos com a inovação, as pessoas têm muito aquele anseio, aquele ímpeto de falar assim, bom, vamos resolver, sai fazendo, né? O Nike Just Do It. Pois bem, a coisa que a gente mais precisa dedicar tempo é sobre entender o problema. Entender quem é o seu consumidor e qual é o problema que ele está enfrentando. É a partir daí que as inovações surgem. E eles esperam, quando eles acessam o seu produto e serviço, especialmente por plataformas digitais, que você resolva o problema dele. Ele está te procurando porque ele quer a sua ajuda. Então é isso que eles esperam, né? E aí, quando a gente começa a falar exatamente da tecnologia ajudando as empresas, né, a atravessarem tudo isso, né,
O que que eu posso destacar para vocês, né? Sobre quais são a maneira como a tecnologia tem mais ajudado as empresas a navegar nesse relacionamento, nesse universo digital. Certamente a gente tem aí 2 grupos, né, que eu queria destacar em bloco, né? O primeiro é a maneira como você opera. Lembra que a gente falou ali no slide anterior sobre a necessidade de agilidade? A gente tem que ser rápido, mas a gente também tem que ser assertivo, a gente não tem margem de erro. Se você errar, o consumidor não vai voltar a comprar de você. Então a gente tem que ser muito ágil, né? E quando você começa a trabalhar um pouco na sua operação baseado em ferramentas digitais, um dos principais impactos, além da questão de custo e de além da questão de agilidade e de assertividade, é redução de custo. Você opera mais leve o seu negócio. E aí, no final do dia, quando a gente olha o que eu faturei e o que efetivamente ficou no meu caixa, porque a gente tem que lembrar que faturamento é uma coisa. Depois que você desconta tudo aquilo que você gastou para faturar aquele tanto, o que sobrou no teu caixa no final do mês? É isso que importa, né? E o uso de todas essas ferramentas digitais que eu mostro aqui, eles ajudam as empresas a rodarem mais leve em termos de despesas e ajudam você a ser mais rápido. Eu faço uso de todas essas para poder rodar o meu negócio, né? E assim, certamente a facilidade, a agilidade na comunicação é outro ponto, né? Então eu acabei de aqui citar várias vezes o WhatsApp, Direct Message, né? As redes sociais, né? Isso dá uma agilidade para a gente fazer uma conversa rápida, né, com o seu cliente, com o seu consumidor, né? E tem sido realmente algo muito revolucionário. Antigamente, antes das redes sociais, antes do WhatsApp, né? Como é que era? A gente ligava para o saque da empresa, né, ou mandava uma mensagem para o saque da empresa para fazer uma reclamação, né? E esse era o caminho. E hoje não, é quase em tempo real, né? Você vai lá no Facebook da empresa e bota ali uma pergunta, né? Fala alguma coisa, enfim, né? Tudo muito rápido. Agora, o que certamente todas essas ferramentas digitais nos trazem, além de redução de custos operacionais, além de ajudar na agilidade, além de ajudar na sua comunicação, é certamente criar novos modelos de negócio, novas oportunidades de negócio. E eu trago aqui alguns casos que eu considero assim até muito icônicos, quando a gente fala de novos negócios que surgiram porque se apoiaram em tecnologia para fazer o seu negócio. A Microsoft é um exemplo de transformação, né? Antigamente, como é que a gente fazia para instalar o Windows, né? A gente comprava o CD, né? Instalava ali no desktop ou no notebook, aí rodava o sistema operacional e tinha que, quando tinha uma renovação, comprava ali o CD de novo e trocava o sistema, né? Atualizava o sistema operacional e assim era. A Microsoft entendeu que isso não era vantajoso para ninguém, porque ele tinha uma despesa enorme de distribuição do CD, de fabricação do CD, e não estava levando ela para muito mais lugar nenhum. Até que ela fala assim, poxa, com a nuvem eu posso disponibilizar o meu sistema operacional via internet. E se eu vender uma assinatura e aquilo fica hospedado na nuvem? E hoje o que a Microsoft vende é exatamente isso, é a assinatura do Windows. Você compra uma assinatura anual e renova todo ano, sem se preocupar se vai atualizar ou não. Eles se preocupam por você nesse aspecto. Então isso foi uma revolução no negócio da Microsoft. O outro que eu acho genial é o da Philips. Para quem não sabe, por exemplo, todas essas luzes que a gente tem aqui, né, em locais como esse, de eventos, por exemplo, em aeroportos, né, normalmente é uma outra divisão dentro das empresas que trabalham com produtos para iluminação, uma divisão específica porque são lâmpadas muitas vezes diferenciadas. O que a Philips resolveu fazer? Falou, olha, eu vou assumir todos os custos e a propriedade das minhas lâmpadas. E o que eu vou cobrar do meu cliente? A luminosidade. Então eles criaram esse modelo chamado Pay by Lux. Eles controlam por dispositivo eletrônico a quantidade de luminosidade que as lâmpadas emitem, elas fazem a manutenção, elas fazem a troca, elas assumem tudo. E só cobram quase como uma assinatura da luz, da luminosidade. E isso só é possível por conta da tecnologia. Mesma coisa a Michelin. A Michelin, para a área comercial, né, para, por exemplo, caminhões de empresas, ela está fazendo um modelo de negócio que se chama o custo de quilômetro rodado por pneu. Ou seja, você não compra mais o pneu para manutenção do seu caminhão. Você paga por quantos quilômetros rodou o pneu. Então, de novo, é quase uma assinatura de pneu, mas ela tem a propriedade do pneu. Você não se preocupa com isso, você assina por quilometragem, né? A Porto Seguro aqui no Brasil já fez há algum tempo a parte de assinatura de carros. Então, se você não quer comprar um carro, você assina
faz um contrato de 1 ano, de 2 anos e pode usar um carro top de linha, pagando como se fosse um aluguel do carro, né? Agora, na parte de compartilhamento, e que isso tem muito a ver com a questão de sustentabilidade, a parte ambiental, tem alguns modelos que eu destaco aqui. O primeiro que a gente está vendo muito na televisão, que é a casa do construtor, né? Então, o que ele faz? Você vai fazer uma reforma em casa, ao invés de comprar o item, você aluga o item para fazer a sua reforma e depois você retorna. Então, isso é um modelo de compartilhamento. A Riso de festas, né, de artigos para festas. Ela empresta, né, os itens para você fazer sua festa e aí depois você retorna, né? Ela compartilha os itens para montar a festa. E essa do iBaggio é na parte de luxo, né? Então, para quem é um pouco mais fashionista, né, ao invés de você gastar o seu dinheiro, né, comprando uma super bolsa ou comprando um super acessório para ir numa festa ou para tirar uma foto no Instagram, para você fazer o seu feed no Instagram, vai lá no site da iBaggio e aluga uma bolsa. Vale a pena, viu? Os preços são bem interessantes, eu recomendo para vocês. Agora, por que eu falei do compartilhamento? O compartilhamento de recursos, ele é considerado globalmente uma das principais oportunidades que a gente tem para ajudar a descarbonizar o mundo, né? Cada vez que a gente produz um item, a gente faz um uso único de um item, a gente está deixando para trás a famosa pegada de carbono. E que isso só faz com que aumente a crise global, a crise climática global que a gente está sofrendo. A gente viu aí recentemente o furacão Ian, que causou uma mega destruição na América do Norte, né? Então, assim, é responsabilidade de todos, e isso tem a ver com o Plano 2030 das Nações Unidas, de todos nós fazermos a nossa parte e ajudarmos a reduzir ao máximo a nossa pegada de carbono. Isso é nossa responsabilidade, não é responsabilidade do governo. Não adianta só empurrar o governo que tem que fazer. Não, isso é responsabilidade de cada um de nós, tá? E cada vez que a gente parte para a digitalização dos itens, e a gente promove compartilhamento, e a gente se apoia mais em plataformas para fazer algumas funções dentro das empresas, fazer a operação dentro da empresa, a gente está colaborando para isso, para ajudar a descarbonizar o mundo, né? Então, por isso que a gente tem esses 3 pontos, né? Que é o compartilhamento de recursos, a redução dos desperdícios e a gente fazer um melhor uso das fontes de energia, né? Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente defensora da economia circular, né? Que é um dos tópicos que está sendo abordado aqui através de palestras aqui no evento. E assim, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi a fazer na pandemia, né, a gente faz alguns projetos pessoais na pandemia, eu comecei a estudar como é que eu podia fazer, em vez de eu pegar e comprar um novo computador, ou enfim, né, jogar fora o meu computador, eu fiquei pensando, poxa vida, será que existe alguma maneira de eu estender a vida útil do meu equipamento eletrônico? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer? E eu descobri, através do YouTube, uma pessoa que eu recomendo para quem quiser conhecer, que é o Gabriel de Pinho, que ele é um youtuber, ele é um rapaz de BH, e o hobby dele é exatamente fazer isso. Fala, pega nos computadores muito antigos e fala, puxa vida, o que eu posso fazer para estender a vida útil disso, né? E eu aprendi com ele. Então eu comecei a pegar tudo que é computador antigo da família, meu, de casa, e comecei a fazer isso. E eu posso falar, hoje está tudo voando, viu? Eu recomendo, assistam os vídeos do Gabriel de Pinho, lá de BH. Ele vai me agradecer pela recomendação. Mas assim, a gente fazer um melhor uso de tudo aquilo que a gente tem e compartilhar na medida do possível e rodar na medida do possível que a gente pode digitalmente, ajuda. Vamos lembrar que o Brasil tem o privilégio de ter uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Apesar da gente ainda estar usando lá os 10%, né, a carvão, quando dá seca na parte hidrelétrica, mas ainda assim a gente tem uma matriz muito limpa. E a gente tem que se apoiar nisso para criar cada vez mais negócios muito apoiados no digital e principalmente apoiados em compartilhamento, que é algo que é viabilizado pelo digital. É nossa responsabilidade fazer isso, né? Então aqui está a regrinha, né? Para a gente reduzir a pegada de carbono, uma vez que a gente consegue promover isso, a gente consegue reduzir o aquecimento global e trazer a sustentabilidade dos negócios. Sustentabilidade é uma palavra que normalmente as pessoas usam muito para falar de meio ambiente. Mas no ambiente de negócios, sustentabilidade é também como é que a sua empresa para de pé. Como é que ela tem lucro, como é que ela se mantém, como é que ela paga salários, como é que ela consegue continuar girando. Tem a ver com isso, tá? Então a sustentabilidade, a gente fala na área de inovação, que ela é formada por um tripé,
Então você tem que dar resultado financeiro, promover o desenvolvimento social e ajudar com o meio ambiente, né? Que hoje o pessoal muito fala de ESG, só que isso na verdade é só um nome novo para algo que já existe há muito tempo, tá? Então assim, a gente digitalizar os negócios é uma oportunidade para a gente fazer o nosso papel ambiental, mas ajuda a gente a reduzir custos, ajuda a gente a ser mais ágil e ajuda a gente a fazer o negócio parar de pé, tá? E aí, gente, como eu falei, né? Em 2016 não parou ali a tecnologia, a revolução, continuou coisas vindo e vindo, né? E hoje, o que a gente está falando em termos de tecnologia, né? O 5G, que entrou há pouquíssimo tempo, né? Mas a importância do 5G é que ele vai viabilizar a chamada internet das coisas, ou seja, a gente vai conseguir conectar cada vez mais os itens que nos cercam. Então imagina chegar alguns anos atrás, quando estava no Vale do Silício, eu fui visitar uma empresa que desenvolvia a parte de software da Samsung, da geladeira inteligente. Então você imagina você chegar em casa e você programa no teu celular assim, deixa eu checar o que tem na minha geladeira, tá faltando isso, deixa eu programar pelo aplicativo de compras, fazer a compra do que tá faltando, entrega na minha casa e tá tudo certo. Então assim, você programava tudo do celular, basicamente, você gerenciava a sua geladeira do celular, né? Então o 5G viabiliza isso. A inteligência artificial já está bem presente nos nossos dias. Quando eu falei dos bots, os bots são construídos com base nisso, né? Já é algo que já está vindo. Metaverso, eu sei que tem muita gente aqui que está esperando ansiosamente a Bianca Andrade. Eu não sei se ela está me ouvindo, mas eu preciso dizer que ela é uma inspiração. As minhas alunas estão desenvolvendo nesse exato momento modelos de negócio no meu curso de pós-graduação e que é muito referência o negócio da Bianca Andrade para elas, então ela é uma inspiração. E a Bianca, ela é um ótimo exemplo no metaverso. Ela recentemente fez uma superação em metaverso. Então ela, assim, vocês veem como ela é uma pessoa breakthrough, né? Não é à toa que ela tem a fanbase que ela tem. Ela merece isso e a gente tem que apoiá-la como a grande empreendedora que ela é, né? E ela é um exemplo de fazer um uso. O metaverso é algo que ainda as pessoas estão explorando, tá? E muito explorando nessa parte de marca ou de fazer a promoção de venda. Ainda está se explorando o que fazer. O blockchain e as criptomoedas, né, todo mundo pensa muito nas criptomoedas de investimento. Eu só falo, tomem cuidado, tá? Porque isso é muito especulativo. É muito mesmo. Isso não é regulamentado e não tem lastro para investimento. Então, tomem cuidado com criptomoedas. Mas o blockchain, que é o que gera as criptomoedas, já é modelo de negócio. É, por exemplo, o modelo de negócio da própria IBM, né? E Big Data nem se fala, né? Hoje em dia é difícil a gente rodar negócio sem saber a informação que a gente consegue extrair de dados. Quantas pessoas visitaram o meu site? Quantas pessoas compraram? Por que compraram? O que eu posso fazer de diferente para estimular que elas negociem comigo, né? O Big Data está aí, né? Já faz parte, né? E aí, pessoal, para a gente encerrar aqui a palestra, é o que eu sempre falo para os meus alunos e falo para os meus clientes. As mudanças vão acontecer. Os ciclos vão continuar aparecendo. E aí, pessoal, diante do desconhecido, diante da mudança, não tenha medo, tenha método. Essa é a principal frase que eu quero deixar aqui com vocês. Não tenham medo, tenham método. Quem tem método enfrenta qualquer mudança, enfrenta qualquer novo ciclo que aparece. E aqui, gente, especialmente para nós que somos empreendedores, né? Eu falo que eu sou uma empreendedora do conhecimento, né? Método é o que não faltou para ajudar a construir meu negócio. E eu me apoiei muito no Sebrae quando eu comecei. O Sebrae me ajudou a entender quais eram as possibilidades. O Sebrae me ajudou a entender todos os meandros legais que eu tinha que seguir para poder abrir a minha empresa com agilidade. Ela me trouxe conhecimento na gestão. Então, gente, se apoiem no Sebrae. Utilize o conhecimento que o Sebrae traz. Do lado do Senai, onde eu sou professora, o Senai também tem cursos gratuitos e que ajudam os empreendedores. Se apoiem no Senai também. Se apoiem no Sistema S. É muito importante a educação. É só a educação que vai nos ajudar a seguir em frente. Então não tenham medo, tenham método para enfrentar as mudanças. E assim eu encerro. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito obrigada. E aí, pessoal, gostaram? Boa?
Então tá, muito obrigada pela oportunidade de ouvi-la, né, e ter aqui assuntos importantes a gente tratando nessa feira. Gostaria de convidá-los, imagino que vocês já sabem quem são as próximas atrações. Nós teremos aí a Bianca Andrade, Boca Rosa, Walter Longo e a Rívica, que eu não sei se vocês conhecem, mas ela é uma DJ de 14 anos e também vocês terão a oportunidade de ouvi-la. Vocês podem ficar aqui se vocês quiserem para acompanhar, o pessoal que está de casa também fique aí atento aí aos 3 palestrantes na sequência, mas se vocês quiserem também sair, tomar uma água, ir ao toalete, depois vocês retornem para a gente acompanhar aqui. Provavelmente na próxima não vai precisar do fone, tá? Vai ser uma palestra aberta, eles vão estar rodando aqui os 3 palcos, mas mantenham os fones de vocês, porque se precisar, a gente já coloca direto no equipamento também. Obrigada a todos e uma boa feira para todo mundo.